Como vai ficar o calendário da Fórmula 1 em 2026 com todos esses cancelamentos acontecendo? Bom, a temporada de 2026 já começou com vários problemas, né? Um desses problemas, obviamente, sendo a questão do calendário da F1, porque das 24 corridas que a gente tinha confirmadas agora para a temporada de 2026, a gente tem duas que foram retiradas do calendário e criaram esse espaço que a gente vai ter agora de abril sem corridas, que são os GPs do Bahrein e da Arábia Saudita, e que não vai ter substituição. Muita gente ainda me pergunta quem que pode entrar no lugar, quem que a Fórmula 1 pode chamar para substituir. Não vai ter substituição. A gente vai ficar 5 semanas sem ter uma corrida com o cancelamento dessas duas etapas por conta do conflito que tá rolando lá no Oriente Médio. Só que lá no Oriente Médio a gente também tem mais duas etapas que vão acontecer no final do ano, que são os GPs do Qatar e o GP de Abu Dhabi, que estão sob um risco de também serem cancelados caso a gente chegue até o final do ano e os conflitos não tenham desescalado, se ainda tiver correndo um risco de segurança para os pilotos, para todos os funcionários e principalmente para os espectadores. Essas duas corridas também podem acabar sendo canceladas no final do ano. E aí cria uma situação muito particular em que das 24 corridas anunciadas, a gente teria só 20 acontecendo em 2026. E aí cria um outro problema, porque a Fórmula 1 tem um contrato com todas as emissoras que compram os direitos de transmissão da Fórmula 1, de que ela tem que entregar pelo menos 20 corridas. No contrato atual é basicamente isso. E nessa métrica a gente tá dentro do que a Fórmula 1 prometeu, seriam só 20 corridas, então tá dentro ali do limite mínimo que a Fórmula 1 prometeu para as emissoras entregar em 2026. O grande problema é, a questão não é só entregar o mínimo, a questão é todo o dinheiro que a Fórmula 1 está perdendo com a não entrega dessas corridas. Só com a perda dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita, existe uma estimativa ali de que a Fórmula 1 vai perder pouco mais de 100 milhões de dólares, só com essas duas corridas não acontecendo. E se a gente tiver a perda dos GPs do Qatar, o GP de Abu Dhabi, que também pagam taxas altíssimas, a gente vai estar falando de valores astronômicos e que fazem a diferença principalmente para as equipes, porque uma parte do lucro, uma parte das receitas ali da Fórmula 1 é dividida com as equipes. E essa perda, essa saída de mais duas corridas iria afetar drasticamente a receita das equipes na temporada de 2026. Então isso é algo que a Fórmula 1 vai estar olhando com muito cuidado e pensar como que eles podem, com essas possíveis 4 corridas a menos, montar o calendário de 2026. Exatamente isso que eu quero conversar com vocês aqui no vídeo de hoje, porque a gente pode ainda ter os GPs do Bahrein e da Arábia Saudita realocados no calendário de 2026 e quando que eles aconteceriam, e qual seria o possível plano B que a Fórmula 1 já está trabalhando para substituir as duas corridas do final da temporada, Abu Dhabi e Qatar, caso elas não possam acontecer. Começando então com o cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita e o que pode acontecer. Como eu falei, agora nessa pausa de 5 semanas não vai ter corrida, não vai substituir, não vão encontrar outra prova para colocar no lugar. É uma questão muito difícil, pessoal. Muitas pessoas acham que substituir uma corrida é só chegar lá no autódromo, bater na porta e falar: a Fórmula 1 quer correr aqui, libera espaço e vamos correr. Uma corrida de Fórmula 1 envolve muita coisa, envolve uma logística gigantesca de viagem, as equipes têm que estar preparadas para já enviar tudo para lá. Envolve o autódromo estar com todas as obras prontas, tá com todo o circo montado para receber uma corrida. Isso é algo que você não consegue fazer de última hora também. E sem falar que os autódromos não vivem só para a Fórmula 1. Os autódromos têm suas próprias agendas. O próprio Interlagos, você tem no meio do ano os eventos Lollapalooza, você tem o The Town, eventos de música, você tem outros eventos que acontecem no autódromo. Ao longo do ano, os autódromos não vivem só de Fórmula 1 e se vivessem só de Fórmula 1 não gerariam receita suficiente para se manter. Inclusive, muitos autódromos que saíram da categoria ao longo dos anos foi porque eles não encontravam outra forma para se manter de pé além da Fórmula 1. O GP da Coreia do Sul é um grande exemplo disso, eles não conseguiam encontrar outras fontes de receita. Um autódromo não vive só de Fórmula 1, é uma fonte de receita alta deles, mas eles não vivem só de Fórmula 1. Então, do nada, chegar ali, bater na porta e falar a gente quer correr aqui, não tem muito como acontecer, porque envolve uma logística muito grande, envolvendo as equipes, envolvendo os autódromos e a própria Fórmula 1 para armar ali todo o circo no autódromo. Então essas 5 semanas não terão corridas, a próxima etapa será só o GP de Miami lá em maio. Bom, agora em relação aos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita, que foram cancelados durante o mês de abril, e isso é muito importante de notar, porque no anúncio oficial da Fórmula 1 ela não fala que eles foram cancelados, ela só fala que eles não irão acontecer durante o mês de abril, ponto. Exatamente essa é a fala. E segundo a informação do jornalista Thomas Leifer, um jornalista argentino, a Fórmula 1 está fazendo uma certa pressão para que as corridas, especialmente a da Arábia Saudita
em particular a da Arábia Saudita, seja remarcada, enquanto a do Bahrein já há quase um consenso interno da Fórmula 1 que talvez precise ser cancelado. Eles ainda estão tentando buscar uma outra forma de encaixá-la no calendário, mas provavelmente o Bahrein vai ter que ser cancelado, enquanto a Arábia Saudita ainda pode ser realocada para o mês de setembro. E se você prestou atenção no calendário da Fórmula 1, você pode pensar que das 4 semanas de setembro, 3 já tem corrida. A gente tem no dia 6 de setembro o GP de Monza, no dia 13 de setembro o GP de Madrid e no dia 26 de setembro o GP do Azerbaijão. E aí tem um ponto interessante nessa questão que eu já vou contar, mas como vocês perceberam, sobrou só um final de semana disponível, que seria o do dia 20 de setembro, que daí seria onde supostamente encaixariam o GP da Arábia Saudita. E aqui criam 2 problemas. O primeiro desses problemas é um final de semana quádruplo, né? 4 corridas seguidas acontecendo no mesmo mês. Os pilotos, as equipes já reclamam de 3 corridas seguidas, o que é algo extremamente apertado, principalmente para os engenheiros e para os mecânicos, que em finais de semana triplos, né, quando são 3 corridas seguidas em 3 semanas seguidas, os mecânicos, assim, não tem vida, porque ele é o primeiro a chegar no autódromo e o último a sair do autódromo mecânico. Então é um desgaste muito grande, principalmente em relação a viagens. E aqui a gente tá falando de uma certa viagem longa acontecendo, porque finais de semana triplos geralmente acontecem em corridas próximas. E sim, a Arábia Saudita geograficamente não é tão distante ali da Europa para você ir de Madrid até Jeddah, mas você tá falando ali da ponta do oeste da Europa até a ponta totalmente leste ali da Europa, que daí já não é mais Europa, é Oriente Médio, para chegar na Arábia Saudita. Então você tem essas viagens extremamente desgastantes, e isso pode ser um pé atrás em relação às equipes e o bem-estar dos seus funcionários, mesmo com ganho financeiro. Agora, um outro ponto que é muito interessante pra gente tomar cuidado é: o GP do Azerbaijão vai ser num sábado, não no domingo. O GP do Azerbaijão é no sábado, ou seja, se encaixarem o GP da Arábia Saudita nesse dia 20 de setembro, os mecânicos das equipes teriam um dia menos de preparação total para armar tudo no GP do Azerbaijão, pro GP do Azerbaijão. Chegar lá em Baku, teria que chegar um dia antes, tudo vai acontecer um dia antes. Então os treinos livres vão ser de quinta-feira, classificação vai ser sexta e a corrida vai ser no sábado. Essa vai ser uma das corridas que vai acontecer no sábado por alguns problemas que envolvem lá Baku. Supostamente, né, isso aqui é rumor, eles se esqueceram na hora de marcar que domingo ia ser um feriado no Azerbaijão, porque tem um feriado recente lá em relação a uma guerra que eles fizeram contra a Armênia, uma situação política que acontece há um bom tempo lá em relação ao Azerbaijão e Armênia, e é um feriado recente, e supostamente os organizadores do evento teriam esquecido do feriado, e todo o transporte público da cidade vai estar fechado, então não teria como você fazer uma corrida com todo o transporte público paralisado. Assim, é um caos acontecendo atrás de caos, e se essa realocação acontecer do GP da Arábia Saudita, a gente pode ter uma semana extremamente desgastante lá em setembro para todo mundo que trabalha relacionado à Fórmula 1. Mas supostamente a gente ainda pode ter a realocação do GP da Arábia Saudita, e assim, não que eu seja contra realocar essas corridas se tiver um espaço que caiba no calendário, o fato é que assim, fazer um final de semana quádruplo, fazer 4 semanas seguidas de corrida, eu acho um tremendo de um exagero, principalmente para a questão dos pilotos, das equipes e dos mecânicos ali, que são quem mais vão sofrer com isso. Agora, querendo ou não, quando a Fórmula 1 chegar com as cifras ali para as equipes, se as equipes estiverem um pouco resistentes, eu não duvido nada que os financiadores do GP da Arábia Saudita, que é o próprio governo saudita, aumentem um pouquinho a bolada, brilhem os olhos das equipes, e para eles o que importa é o dinheiro, e provavelmente nesse cenário a gente pode realmente ter o GP da Arábia Saudita. O que me convence de que a gente pode ter essa etapa mesmo acontecendo é o fato de que a Fórmula 1 realmente utilizou as palavras "não vão acontecer em abril" no anúncio oficial e não são canceladas, como fizeram com o Imola em 2023. Quando não aconteceu, eles falaram GP cancelado. Eles não falaram "não vai acontecer agora", em maio, acho que foi. Eles não falaram isso, eles só falaram cancelado. E agora eles escolhem não usar a palavra cancelado, o que provavelmente deixa entender de que eles estão tentando buscar outro espaço, e o GP da Arábia Saudita pode ser marcado em setembro. Inclusive, em meio a todo esse caos, a Arábia Saudita anunciou que começou a construir a pista de Qiddiya, lá na cidade de esportes que eles vão construir, que é Qiddiya, uma cidade que eles vão englobar tudo relacionado a esportes na Arábia Saudita, inclusive a Fórmula 1, que vai ter aquela pista com uma rampa gigantesca. Eles anunciaram essa semana que estão começando a construir, meio que ali para mostrar também, eu acho que é uma ideia de tentar vender essa imagem pública de que, olha, tá tudo dando certo, assim, tá acontecendo esses problemas e tal, mas ó, estamos nos estruturando, o país tá bonito, tá funcionando, estamos até construindo a pista nova, galera. Olha só, pode ter corrida aqui. Eu
passa muito essa vibe, esse anúncio da construção da rampa de Qiddiya que eles fizeram agora. Certo, tirada essas duas pistas do calendário e o possível encaixe da Arábia Saudita em setembro, o que daria ali 23 corridas no calendário, a gente tem que falar sobre o possível cancelamento de Abu Dhabi e o possível cancelamento do Qatar, que também mexeriam na estrutura do calendário de 2026. O que, considerando ali que a Arábia Saudita seja remarcado, voltaria para 21 corridas, uma mais ali do prometido às emissoras, mas ainda assim menos financeiramente do que as equipes e a Fórmula 1 esperam. E, como a gente tá falando de corridas que vão acontecer só lá no final do ano, o GP do Qatar vai ser dia 29 de novembro e o GP de Abu Dhabi vai ser dia 6 de dezembro. Então, nesse caso, a gente tá falando de 7 meses ali de antecedência que a Fórmula 1 está tendo para poder conversar com organizadores, para poder pensar num plano B, caso as corridas não possam acontecer. Diferente dos casos do Bahrein e da Arábia Saudita, não tem como você remarcar essas corridas, porque elas são exatamente as duas últimas etapas do calendário. Então, se chega lá e não tem como elas acontecerem, elas simplesmente não vão acontecer, porque não tem como você jogar mais pra frente. Fala, não, a última etapa de 2026 vai acontecer em janeiro. Se bem que, né, conforme tudo que tá acontecendo ultimamente, não duvido muito que a FIA invente moda e faça que nem a Fórmula E, de criar um calendário duplo, sabe? 2026-27, porque o calendário da Fórmula E segue o padrão europeu de futebol, né? Começa em 26, termina em 27, começa em 25, termina em 26. Não duvido também, mas não acho que vai acontecer, falando sério, não deve rolar. O fato é que a Fórmula 1 tem muito tempo para poder conversar com as organizadoras dessas corridas e tentar encontrar um plano B. E é exatamente isso que já estava acontecendo, supostamente, durante o GP do Japão agora em Suzuka. Aqui informação do Marcelo Corregi, que trabalha para a GE, ele basicamente disse que alguns membros do pessoal da Fórmula 1 foram vistos conversando com fornecedores de materiais pro GP do Japão. Foram vistos com organizadores ali, não os organizadores do GP, obviamente, mas organizadores de coisas dentro do GP, com o pessoal que, sei lá, cuida do buffet, cuida da alimentação, cuida do funcionamento básico, as empresas de segurança, etc. Todos esses organizadores, todos esses prestadores de serviço do GP do Japão, eles foram vistos conversando com o pessoal da Fórmula 1 sobre a possibilidade de, caso fosse necessário, uma corrida em Fuji. Porque daí são empresas ali do Japão, obviamente, que estão prestando esses serviços. Daí já chegaram ali e falaram, ô galera, sim, se a gente precisar de vocês lá em novembro, precisar de vocês em dezembro, você estaria disponível? Chegaram ali, fizeram a conversinha, né, pá, bateram um papo, o que indicaria de que, obviamente, a Fórmula 1, com o tempo que eles têm, já estaria pensando num plano B, o que não teve tempo de acontecer com a Arábia Saudita e com o Bahrein. Com Qatar e Abu Dhabi, eles teriam esse tempo para poder planejar organizar um plano B, né? De chegar para Fuji, por exemplo, e falar, ó, se vocês manter livre aquele final de semana, a gente pode jogar para vocês. A gente avisa até com, sei lá, 3 meses de antecedência, entendeu? Eles vão fazer, obviamente, um contrato ali e falar, ó, se a gente reserva essa data e a gente tem que avisar se vai usar até 3 meses de antecedência, até 2 meses de antecedência, etc. Que daí pro autódromo faz mais sentido fechar um contrato desses. E supostamente Fuji estaria na discussão e é a etapa mais forte para ganhar essa substituição. Só que, além de Fuji, uma outra etapa que também estaria sendo discutida para conseguir substituir uma dessas duas corridas é Portimão. Imola também estava na discussão, mas é um pouco mais fria do que Portimão, especialmente porque a partir da temporada que vem, 2027, Portimão volta para a Fórmula 1. Então, já faria sentido fazer esse adiantamento. Na mesma lógica que Fuji ali, você chega para o autódromo e fala, ó, vocês já vão correr no ano que vem, no caso o Fuji não vai estar no ano que vem, mas chega pra Portimão, né? Vocês já vão correr no ano que vem, galera? Seguinte, vamos fazer um pré-contrato aqui, a gente avisa até 2 meses antes se vai usar o autódromo aí, em Algarve. Se usar, a gente vai e viaja até aí e corre até aí, perfeito? Então, basicamente, Portimão e Fuji são as etapas mais quentes no momento para substituir as etapas de Abu Dhabi e do Qatar, caso elas não possam correr. Caso não possam acontecer essas corridas. E daí, provavelmente, qual seria a ordem de qual? Eu acredito que, caso haja essa substituição, seria Portimão no lugar do Qatar, como a penúltima etapa, e Fuji no lugar de Abu Dhabi, como a última etapa da temporada. Fuji já recebeu finais de temporada, finais de campeonato. Inclusive, se você assistiu o filme Rush, ou se você assistiu a temporada de 76, você sabe exatamente que o Niki Lauda e o James Hunt fizeram aquela final, né, aquela grande final entre eles no GP de Fuji, no GP do Japão,
em Fuji na temporada de 76. Se vai acontecer, se não vai, essa daí é a mais incerta, porque a gente realmente tem que esperar pra ver, até uns 2 meses antes, até 1 mês antes ali mais ou menos, como que vai estar a questão dos conflitos em relação ao Oriente Médio, porque também tem que dar tempo pro GP se preparar, montar toda a estrutura, vender os ingressos, então eu chuto que vai ser uns 2 meses antes ali, a gente vai ter uma resposta final. Então a partir ali de setembro mesmo, quando seria o reencaixe da Arábia Saudita, a gente pode ter uma resposta final em relação a se vai acontecer ou não os GPs do Qatar e de Abu Dhabi. O que, nesse cenário, manteriam 23 etapas em 2026 e provavelmente é isso que vai acontecer. Então, deixando um resumão aqui na tela de todas as mudanças que podem acontecer, Bahrein e Arábia Saudita cancelados, a Arábia Saudita pode ser encaixada em setembro, no que seria uma sequência de 4 corridas seguidas, sendo que a próxima corrida depois da Arábia Saudita seria uma corrida de sábado, então teria menos tempo ainda para as equipes se organizarem e fazerem tudo até o Azerbaijão. Enquanto, caso Qatar e Abu Dhabi não aconteçam, as etapas que estão mais próximas de substituírem elas são Portimão, na questão possivelmente, aí meu palpite, né, não é fato qual substituiria qual, mas é meu palpite, possivelmente no lugar de Qatar, e Fuji, retornando ali para a Fórmula 1, é a pista da Toyota, retornando para fechar o calendário, e por ser exatamente uma pista controlada pela Toyota, faria muito sentido esse retorno também. É uma pista que é uma empresa que tá se relacionando novamente com a Fórmula 1, tá se aproximando da F1 de novo, tem toda a questão com a Haas, então eu não duvido que a gente possa voltar a ter sim o GP de Fuji, caso haja o cancelamento dessas 2 etapas em 2026. Mas aí tá como deve ficar o calendário de 2026 da Fórmula 1 com o possível cancelamento das corridas no Oriente Médio. Quero, como sempre, saber a sua opinião, não esquece de deixar ela aí nos comentários. Se você gostou, se você não gostou, o que você pensa sobre isso, quero saber o que você tem a dizer, então não esquece de escrever aqui na caixa de comentários. Lembrando aqui também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Durante essa pausa, eu quero tentar trazer mais alguns vídeos de notícias, discutir algumas informações com vocês, como essa daqui, em relação às possíveis mudanças no calendário de 2026. No mais, eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.